Oi! Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Raíssa, eu sou formada em Educação Física, sou professora de parkour e praticante desde 2009. Eu tive idas e vindas aí, parei de treinar, voltei a treinar, mas enfim, eu treino desde 2009. Meu primeiro treino de parkour foi em 2009. E hoje eu tô aqui de novo pra falar de um assunto que eu já falei outras vezes, mas eu sinto que ainda tenho coisa pra falar. Parkour é coisa de menina? Pra quem perdeu os últimos episódios, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, umas semanas aí atrás, eu não sei quantas, eu fiz um vídeo falando da minha experiência pessoal no parkour e a ideia, no final do vídeo principalmente, era trazer um discurso de empoderamento para mostrar para outras mulheres que é possível fazer parkour e as barreiras que elas poderiam enfrentar em relação a isso, para elas já estarem preparadas, digamos assim. Mas eu senti que eu ainda tinha mais coisa para falar e por isso eu trouxe a Camila Stefânio e a Poliana Souza para fazer uma live comigo. E foram 2 horas de live, 1 hora com cada, pra gente conversar um pouco sobre as experiências pessoais delas no parkour. Mas eu ainda senti que ainda tinha coisa pra falar. Por isso, um tempo depois eu chamei a Gabi Machado pra falar também um pouquinho da experiência dela e principalmente porque ela fez um documentário, um mini documentário que tá no YouTube, onde ela coletou vários relatos de mulheres que treinam parkour e alguns comentários que a gente acha que são inofensivos, mas podem machucar bastante. Enfim, pode deixar o link de tudo aqui embaixo. Só a live da Poli e da Camila não rolou de salvar, porque, enfim, problemas técnicos. Mas a conversa com a Gabi e o primeiro vídeo dessa série Parkour é Coisa de Menina, eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês podem ver, podem conferir. Mesmo com todos esses vídeos, eu ainda sentia que eu não tinha falado o suficiente. E por isso eu resolvi fazer o roteiro de mais um vídeo. Parkour é Coisa de Menina 2.0. Mas eu percebi que não ia dar tempo de falar tudo que eu queria falar em 15 minutos. Por isso, eu fracionei o conteúdo que eu quero passar pra vocês em 5 partes. Então, tem a primeira parte, agora que eu vou apresentar o tema e alguns conceitos iniciais. Depois, eu vou trazer algumas alegorias com exemplos da cultura pop, porque eu acredito que exemplos alegóricos dessa forma facilitam com que a gente visualize as situações. Porque mesmo que você não tenha passado por aquilo, se já foi representado de alguma forma na mídia, em filmes, séries, novela... Não sei se vou trazer algum exemplo de novela, mas enfim. Quando tem esses exemplos mais claros, né, na mídia de forma geral, fica mais fácil de entendimento para quem não passou pessoalmente por aquilo. Porque quem já passou pessoalmente por aquilo que eu falo, consegue se identificar facilmente com o que eu tô falando. Porém, se você é homem, ou por exemplo, se você é uma mulher, como diz a Ruth Manos, desatenta a essas coisas, talvez faça com que você enxergue um pouquinho melhor. Tenha uma visão mais empática de algumas situações. E também eu vou trazer algumas possibilidades e o que a gente deve pensar para a construção de um caminho diferente, já que a gente está desde 2009, que eu posso falar com certeza que foi quando eu comecei a treinar e não mudou muita coisa até hoje, 2020, né, galera? Alguém avisa que a gente pode traçar um caminho diferente do que a gente está traçando até agora. E assim contribuir para uma comunidade do parkour mais, de fato, acolhedora, né? Se a gente fala que parkour é para todo mundo, então que tal a gente começar a ser uma comunidade que de fato acolhe todo mundo? É claro que hoje em dia, quando a gente fala de minorias, a gente tende a colocar todas as minorias no mesmo pacote. É a comunidade LGBTQIA+. Eu falei todas as letras? Se eu não falei, me corrija. É pessoas gordas, pessoas negras. Mas eu sei que eu não tenho posição de falar de outras minorias. Então eu vou falar da minoria que eu acredito que eu me identifico e faço parte, assim, que me representa de uma forma mais clara, que é que eu sou mulher. Eu sei que por mais que eu seja mulher, eu ainda tenho alguns privilégios, então eu sou branca, eu sou hétero, mas aqui a gente vai falar um pouco da minha vivência e principalmente de algumas coisas que a gente pode repensar em relação a isso.
Se você quiser complementar esse vídeo, a área dos comentários é toda sua e eu espero realmente que esses vídeos que eu vou postar de segunda a sexta sejam um pontapé inicial para a gente trazer discussões e construir de fato um caminho melhor e mais democrático. Deu para entender? Enfim, antes da gente passar realmente para a questão de ser mulher, eu vou falar bastante de convenções sociais que acercam o arquétipo feminino na sociedade que a gente vive hoje. Se eu estiver falando muito complicado, vocês deixam nos comentários também que eu respondo. Mas enfim, o que são convenções sociais? São leis não escritas de como uma sociedade deve funcionar, digamos assim. As convenções sociais, elas perpassam por aspectos culturais também. Por exemplo, uma convenção social. Quando você conhece alguém, você aperta a mão da pessoa, né? Aqui, não sei se não dá pra fazer, mas enfim, você se... Mas enfim, a gente cumprimenta uma pessoa quando a gente conhece, né? Tipo, é um aperto de mão, é um cumprimento, beleza. Mas em outras culturas, um cumprimento não é respeitoso, então só um aceno com a cabeça, ou então você vai pro Rio de Janeiro, tem que dar 2 beijinhos no rosto. Enfim, são convenções sociais que perpassam por aspectos culturais. Então, dependendo da cultura que você está, a convenção social ela pode mudar, porém, quando você conhece uma pessoa, você tem que cumprimentá-la. Isso é uma convenção social, o cumprimento, certo? Como esse cumprimento vai ser, é uma questão que passa por aspectos culturais. Existem algumas convenções sociais acerca da mulher na nossa sociedade ocidental e também acredito que perpassa por muitos aspectos orientais, coisa assim do planeta. E eu vou trazer aqui como que essas convenções sociais interferem no comportamento da mulher na sociedade com outras mulheres, entre os homens e também num ambiente esportivo, digamos assim. Mas que esse papo de desconstrução dos aspectos sociais esteja muito vigente hoje em dia, ainda existem muitas convenções sociais sobre mulheres, mas principalmente sobre mulheres no esporte ou sobre mulheres num ambiente que é majoritariamente masculino, um ambiente, um meio social que é majoritariamente masculino. É isso que eu vou dissecar um pouco para vocês, vou explicar um pouco melhor a cada vídeo. Eu espero que eu tenha apresentado aqui a intenção do tema. Vocês viram que só disso, pelo menos aqui no vídeo, eu vou editar depois, mas tá dando quase 10 minutos de eu falando. E imagina quando eu chegar nas alegorias. Então, eu espero que esse vídeo seja proveitoso para quem estiver assistindo. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário já do que eu falei para a apresentação do tema, deixa aqui. Principalmente, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa escutar sobre essas coisas. Eu acredito que eu vivo numa bolha social onde todo mundo quer ser melhor, quer mudar a cada dia, quer ser cada vez menos preconceituoso, quer entender um pouquinho mais dessas convenções sociais e desconstruí-las. Mas eu sei também que existem muitas pessoas que tratam esses assuntos como besteira, como mimimi ou como coisas que não existem. Justamente por ser algumas barreiras ou algumas convenções que são invisíveis a olho nu, não significa que de fato elas não existam, né? Existem muitas coisas que a gente não enxerga, mas existe. Então, quem sabe a gente tenha que olhar com um microscópio ou uma lupa pra ver de perto. Ver de perto. Tá, parei. Galera, é isso. Se preparem que amanhã vai ter vídeo e falou!